O Câmara convida nesta sexta-feira a desejar um bom fim de semana para você nesse dia 2 de outubro de 2020. E eu estou recebendo agora a minha segunda convidada aqui, é a Cristina Hamaguchi, é consultora de recursos humanos aqui em Piracicaba. O nosso assunto é como fazer um bom currículo, um currículo apresentável para você direcionar a empresa que você está pleiteando o cargo. Cristina, muito obrigado pela sua vinda, sua disponibilidade de vir hoje aqui ao programa Câmara Convida e trazer aqui para a nossa população, para o nosso público, essas dicas tão importantes, tão fundamentais para que a pessoa possa fazer um currículo de acordo aí. Tudo bom? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de poder também ajudar muitas pessoas com o meu conhecimento, trazer um pouquinho do que eu sei para também as pessoas conseguirem elaborar um bom currículo com bom conteúdo. Você é consultora de recursos humanos e também dá orientação sobre isso, né? Exatamente. Palestras também, seminários, né? Também sobre esse assunto. Exatamente. Cristina, o currículo impresso acabou ou não? Não. O currículo impresso, ele ainda existe. Porém, algumas empresas ainda preferem, né, o currículo impresso e também digital. Só que o digital tem aquele problema que existem algumas pessoas que não têm acessibilidade, né, de estarem fazendo o currículo, o cadastro na internet. Algumas pessoas não têm o computador. Então, assim, algumas empresas ainda pegam o currículo impresso, ainda preferem o currículo impresso por causa disso. Na sua opinião, como consultora, por que o público tem tanta dificuldade, a população tem tanta dificuldade em fazer o próprio currículo? Porque as pessoas não têm o conhecimento de como elaborar a estrutura de um currículo, o que colocar o conteúdo, como elaborar um conteúdo. Porque um conteúdo, ele não é só a maneira de você falar. Você falar, conversar é uma forma. Agora, você elaborar em um papel é bem diferente. Ele precisa ter uma estrutura correta, as ordens corretas de colocar, o nome completo, por exemplo, os dados da pessoa, o objetivo principalmente, a formação. Então, assim, ele tem tudo uma estrutura para ser feito. Só que tem algumas pessoas que não fazem, tem algumas pessoas que não colocam tudo o que é necessário. E hoje em dia, principalmente, eu pego muitos currículos onde as pessoas colocam somente cursos que fazem, ou então colocam as empresas que trabalham e não colocam o que fazem na empresa, não colocam as atividades que elas exercem. Então isso acaba deixando o currículo sem uma estrutura. Porque um currículo bem elaborado, ele precisa ter conteúdo. Não muito conteúdo, mas um conteúdo objetivo e claro para a empresa conseguir entender o que você tem de conhecimento, algumas atividades que você exerceu na empresa. Inclusive você disponibilizou para a gente, Márcio, a gente deve ter uma arte aí que a Cristina nos enviou, e ver se a gente consegue projetar isso, tá ali, tá, o nosso monitor aqui está um pouquinho distante aqui, mas dá para a gente ter uma noção, você que está nos assistindo, claro, vai poder visualizar tranquilamente aí. Mas ali tem uma estrutura de currículo, né, Cristina, que você fez, pode até fazer essa complementação ali, o nome completo, né? Isso. Então, assim, tem alguns passos do currículo que é importante. Porque as empresas precisam saber os conhecimentos que você tem, o que você fez na empresa, alguns cursos, inclusive, que você tem e que a empresa não tem conhecimento, que você já fez. Porque não é só as atividades que você faz, mas também o conhecimento que você possui. Hoje em dia, principalmente, muitas empresas, elas preferem candidatos, por exemplo, que tenham já um conhecimento amplo em determinadas áreas técnicas. Então, é importante você também ter um conhecimento técnico com um curso complementar técnico do que somente a experiência. Agora, antigamente, a gente via a pessoa, quando ia apresentar um currículo, colocava em uma pasta e lá estavam 5, 6, 7 páginas, todas descritas ali com atividades.
daquele candidato. Isso hoje não é mais preciso, acabou caindo em desuso, ou isso já não é nem visto mais pelos recrutadores? Não, isso hoje é importante ter informação, porém nem tanto. É importante ser bem objetivo. É você ter as prioridades de um currículo. O que são as prioridades de um currículo? É você ter os 3 últimos anos que você exerceu as funções e também os últimos cursos. Não precisa ter mais aquele monte, aquelas várias informações que antigamente eram necessárias, né? E talvez não sejam relevantes hoje para aquela empresa para a qual ele está pleiteando uma posição. Exatamente. Porque hoje, assim, é um currículo bem básico, claro e objetivo. Não precisa ser... por exemplo, eu trabalhei 10 anos em uma empresa. Só que essa empresa, eu exerci vários cargos nessa empresa. Então, pega os últimos cargos que foram os mais essenciais para você hoje na função, do que pegar todos e ficar aquele currículo extenso. Então, o necessário é o básico hoje, não precisa ser nada muito extenso, porque também as empresas não têm tanto tempo para ficar pegando o currículo, folhando, igual antigamente ficavam, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia, as empresas preferem no máximo 2 páginas e que tenham conteúdo bem objetivo. Hoje, 2 páginas é o suficiente, é o correto para você compilar nessas 2 páginas todas as informações, o seu histórico e o que você pode acrescentar para aquela empresa que você está tentando uma vaga. Exatamente. Basicamente é isso hoje. Esse é o caminho. Isso, exatamente. E uma atividade bem importante também, que eu sempre falo para todos os candidatos. Você tem atividade voluntária? Eu sempre pergunto isso, porque algumas empresas falam, olha, é um diferencial. E tem algumas pessoas que pegam e fazem currículo e falam, mas meu currículo não tem nada. Aí eu falo para eles, viu, mas por que você não pode fazer uma atividade voluntária para conseguir uma experiência também? E a atividade voluntária é super bem vista por empresas. As empresas valorizam hoje o profissional ou aquele candidato que desenvolve um trabalho voluntário. Exatamente. Não precisa ser toda semana, todos os dias, uma vez por semana, ou um período que ele desenvolve. Exatamente. Em prol de alguma instituição. Exatamente. Isso conta muito ponto, Cristina. Conta, com certeza. É uma dica, então, portanto, que você pode já deixar aqui para o nosso telespectador, né, para a pessoa que está nos acompanhando, portanto. Agora, a gente vê, né, muitos candidatos, eu conversava com você fora do ar sobre isso, de que eles colocam tudo ali no Facebook, faz vídeos até então, não condizentes com a postura dele, que ele vai tentar ingressar na empresa que ele está pleiteando o cargo. Isso depõe contra a imagem do candidato, Cristina. E vou mais uma pergunta, emendando mais uma aqui já de cara. As empresas, os recrutadores, eles costumam dar uma espiadinha ali no Facebook da pessoa, nas redes sociais, para ver o que ela está postando? Com certeza. Isso influencia muito no recrutamento. O conteúdo que um candidato posta nas suas redes sociais, isso é fundamental para um recrutamento. Porque tem recrutadores que observam o perfil da pessoa. Então, com certeza, ele vai olhar, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, o acesso a uma rede social é muito prático. A primeira informação que um candidato tem é na rede social. Então, os recrutadores buscam como que uma pessoa se comporta, como um candidato se comporta. Ele vai buscar na rede social. Ele vai olhar. Ele vai olhar. Então, é fundamental tomar o máximo de cuidado para poder postar alguma coisa na rede social. Quem não tem rede social nenhuma, não participa, não gosta, ele sai na frente em relação àquele que tem ou não? Não. Não, porque depende do conteúdo. Tem conteúdos e conteúdos. Tem conteúdos positivos de conhecimento que podem, com certeza,
influenciar como um ponto positivo, assim como também ponto negativo. Mas os recrutadores também observam pessoas que têm acesso a redes sociais, pessoas que já têm uma forma mais sociável, né? Já tem mais comunicação. De se socializar com outras pessoas. Exatamente. Né? Isso conta ponto também. Conta porque é uma forma de comunicação. E hoje em dia a forma de comunicação são as redes sociais. São as redes sociais. Inclusive hoje nós temos uma rede social que é de recrutadores, praticamente de recrutadores, que é o LinkedIn. O LinkedIn, ela é especificamente atribuída aos recrutadores, assim. Exatamente, que é uma rede social de profissional. E não é uma rede social como o Facebook, mas é uma rede social de profissional. E muitas pessoas confundem, acabam colocando ali fotos de familiares, fotos que estão fora do contexto para qual aquela rede foi criada. Exatamente. Isso é normal, Cristina? Isso acontece. Porém, as pessoas elas precisam ter a consciência de uma rede social profissional e uma rede social que ela possa postar informação de família, fotos de famílias, de aniversários, por exemplo. Então tem a diferença de uma rede social e de outra. O que você pode falar aqui para o nosso público que está acompanhando você nesse momento, de situações que depõem contra o candidato e situações que são favoráveis a ele? Favoráveis é conhecimentos. É você postar conhecimentos de conteúdos importantes para a sociedade, principalmente. Você levar um conteúdo mais importante. Por exemplo, você faz um serviço, você tem um trabalho que você pode ajudar uma outra pessoa. Então, isso é favorável. Agora, você postar conteúdos que já não ajudam e ainda vão te... como que posso dizer? Vão te depreciar, exatamente, vão te diminuir. Vão te depreciar. Né? Então, assim, isso acaba transformando o candidato, às vezes, ele até perde oportunidades por isso. Então, é bem importante ficar atento a isso. Minha convidada aqui no Câmara Convida é a Cristina Hamaguchi, consultora de recursos humanos e também ela fornece mentoria justamente sobre esse assunto para candidatos, principalmente as pessoas que estão pleiteando aí o primeiro emprego, as pessoas que desejam mudar de emprego. Ela tem esse trabalho e hoje está participando aqui do programa Câmara Convida. Cristina, não muito tempo até isso acontece constantemente, basta a gente ver aí, dar uma espiada aí nos Facebooks de alguns profissionais e a gente nota que eles costumam se envolver em assuntos políticos, daqui a pouco começa lá uma discussão política e a coisa já vai para o pessoal, então torna-se pejorativa, mesmo sendo um Facebook ali que ele possa postar, entre aspas, tudo que ele tem em mente, aquilo também é prejudicial para o desenvolvimento dele, talvez, na empresa que ele pertença ou numa outra que ele possa até ver no futuro. Com certeza. Isso prejudica bastante. É importante o candidato ser sempre neutro. Não ficar tentando prejudicar um candidato ou uma candidata. Então, sempre ele não ficar postando coisas que podem prejudicar ele. Informações, às vezes, que nem são verdadeiras, né? Não são reais, muitas vezes. Exatamente. E os candidatos, eles perdem oportunidades por isso. Porque muitas empresas visualizam os perfis dessas pessoas e verificam, nossa, olha, esse profissional, ele posta informações que não são verdadeiras. Então, o que ele não vai fazer a respeito da empresa também, não é mesmo? Muitas vezes entra numa polêmica de graça, aquilo não contribui em nada, não acrescenta em nada para ele. Exatamente, ainda prejudica. Prejudica, não acrescenta e ainda prejudica. Ainda prejudica, exatamente. Isso você pode constatar diversas vezes aí com pessoas que você mantém o vínculo. Exatamente. Isso hoje em dia assim, é essencial, é tomar o máximo de cuidado. As redes sociais não é uma brincadeira, todos têm acesso às redes sociais, então o cuidado é o máximo.
E tem aquelas pessoas que de repente não tem o Facebook, não tem nenhum canal no YouTube, mas ele tem o LinkedIn, aquilo é positivo. É positivo, com certeza. Aquilo conta ponto para ele. Ele não tem essas redes mais populares, mas ele tem um canal aberto no LinkedIn que, conforme você já explicou aqui, é uma rede que foi criada especificamente para o recrutamento. Exatamente. E os recrutadores costumam ver o LinkedIn, Cristina? Sim. Eles veem? Os recrutadores, eles seguem bastante o LinkedIn. Uhum. E é importante os candidatos, os profissionais, eles sempre estarem postando conteúdos que possam levar com que os recrutadores visualizem os perfis, porque quanto mais conteúdo um candidato, um profissional, ele posta, o seu perfil ele vai subindo. Então os recrutadores eles vão visualizando mais. Uhum. Isso é fato. Isso é fato. Uhum. Isso já é bem comprovado. Agora, voltando para o currículo impresso, que a gente começou aqui o programa, a abordagem com você, mostramos até a arte aí na nossa tela. Se o Márcio estiver novamente aí, pode até colocar para a gente. Agora, o candidato, ele pode colocar isso, a arte está lá, né? O currículo está ali. O candidato, ele pode colocar, ele deve colocar, por exemplo, Cristina, as páginas, os links das redes sociais a qual ele pertença? O único link que sempre o candidato pode colocar seria o do LinkedIn. Do LinkedIn. As outras redes sociais não são necessárias. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Uhum. Até porque para o recrutador o que é de interesse da empresa é o trabalho, algumas informações técnicas ali, e essas informações devem estar postadas apenas para uma complementação, no caso o LinkedIn. Exatamente. Uhum. E o que falta muito em currículos hoje, principalmente, são as datas. Muitos candidatos, muitos profissionais, eles colocam, por exemplo, trabalhei em X, em tal empresa. E não colocam a data de entrada e a de saída. Uhum. Isso é essencial em uma entrevista também. Isso pode eliminar qualquer candidato. Isso elimina. Isso elimina. Você não colocar data, nem de entrada e saída, é um fator eliminante para o candidato. Exatamente. Poxa Isso vida. É muito importante. É sempre a data, o nome da empresa, o cargo, a data de entrada e de saída e um pequeno conteúdo do que exerceu. Um breve histórico, você diz. Um breve histórico, nada muito complexo, sempre o mais objetivo. O que você orienta aqui? Uma linha, duas linhas, três linhas no máximo? Não precisa mais que isso. 3 linhas? 3 linhas. Puxa vida, um parágrafo bem escrito, 3 linhas é o suficiente? É o suficiente, não precisa mais que isso. O restante já começa a ficar redundante e não acrescenta nada para o candidato. Exatamente, o resto é falado em entrevista, o resto é só informação desnecessária. Certo. Agora, por isso que eu perguntei para você de questão de LinkedIn, de Facebook e tudo, porque eu já escutei até de pessoas que estavam numa determinada empresa e acabaram se desligando por um motivo, foram pleitear um outro cargo. E eu mesmo até falei para essa pessoa, escuta, mas no seu Facebook tem muita coisa, você está entrando em muita polêmica de política, jogo de futebol. Você não acha que isso vai prejudicá-lo? Até se alguém der uma olhada, uma espiadinha, como nós estamos conversando aqui, né? Ah, não, mas ali é a minha rede particular, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Eu coloco ali o que eu quero e geralmente a pessoa não vai se importar com isso. O que tem que ver mesmo é o LinkedIn. Isso é verdade ou não? Não, isso não é verdade. Porque eles vão dar uma olhadinha lá. Com certeza. Todos os recrutadores, eles olham todas as redes sociais. Se você procurar, por exemplo, no Google, e procurar pelo nome da pessoa e o sobrenome, já vem automaticamente todas as redes sociais. Automaticamente já vem. E o Google, se você está em Piracicaba, coloca Cristina Hamaguchi, você é a única, se eu não me engano, que tem aqui. Sim. O Google, automaticamente, ele vai trazer o seu currículo, porque nós estamos aqui nessa localização. Exatamente. Então, o próprio sistema já entrega, né? O próprio sistema ele é muito inteligente, ele é automático, ele é super inteligente. Ele já vem todas as informações. Ou seja, Cristina, pela sua opinião, pelo seu depoimento aqui, temos que ser coerentes não somente no LinkedIn, que é a rede profissional, social, ligada aos recrutadores, também às pessoas que queiram mostrar o currículo ali, mas também no Facebook, que é o mais popular, o mais popularzão. Exatamente. Isso tem que ficar muito alerta.
Sim, com certeza, porque isso influencia muito nos recrutamentos. Você conhece pessoas que perderam oportunidades? Conheço. Por justamente postagens inadequadas ali no Facebook. Exatamente. Quer dizer, não só perderam oportunidades, como também perderam empregos por causa disso. Perderam emprego também. Sim. Tanto é verdade, eu não sei se vocês acompanharam, eu acredito que sim, a Cristina deve também se lembrar disso, você falou da perda do emprego, mas teve no começo da pandemia, quando houve aquele fechamento de bares em todo o país, né, fechamento do comércio, nós tivemos aí aquela tolerância zero em todos os setores, somente os essenciais que estavam funcionando. Teve uma fiscalização no Rio de Janeiro, pelos fiscais lá da Vigilância Sanitária, em um bar que estava lotado e eles, ali, alguém pegou um telefone lá, começou a gravar e perguntaram para uma pessoa lá, essa pessoa, ela era funcionária de uma grande transmissora de energia elétrica aqui do país, eu posso até falar porque é público, é da Taesa, que é uma grande transmissora de energia, e ela desrespeitou ali a pessoa, falou assim, olha, eu estou aqui, eu sei que o fiscal foi falar alguma coisa, ela disse assim, não, mas cidadão, você só fala com ele se dirigindo dessa forma. E isso viralizou, foi para todas as redes sociais, nas emissoras de televisão, tudo, isso foi num fim de semana. Na segunda-feira a empresa veio a público, uma empresa grande no país, com uma nota à imprensa, tudo, falando do ocorrido e desligando a profissional do seu quadro de funcionários. Então, por conta até de um comentário, né, de uma forma pejorativa, como que ela se dirigiu ali para o profissional da vigilância sanitária no começo da pandemia. Vocês podem até procurar no Google e no YouTube, vocês vão ver esse caso aí. Enfim, acabou perdendo emprego. Exatamente, então isso acontece realmente, é verdade, não é mentira. Isso vem ocorrendo não somente lá no Rio de Janeiro, como também eu já conheço muitas pessoas que já perderam empregos por causa da rede social. Por causa de postagens. Por causa de postagens. Se não postar nada, talvez acabe não alavancando a carreira do profissional. Se postar alguma coisa inadequada, é pior. Exatamente. Na dúvida, muitas vezes, Cristina fica quieta. Fica quieta. Na dúvida, fica quieto, né? Não entra talvez numa conversa que não vai ser frutífera, né? Exatamente. Toma cuidado. Às vezes, se não postar, até é melhor do que se postar alguma coisa que vá prejudicar. Uhum. Na dúvida, não posta nada. Na dúvida, não posta. E o que, ainda se tratando de currículo, tudo que a gente está colocando aqui, o que você poderia falar assim para a pessoa, para qualquer tipo de profissional, ele tem às vezes o Facebook dele lá, e até uma orientação para ele da seguinte forma, né? O que ele deve postar assim? Qual que é a periodicidade, né, da postagem? Qual o tempo que ele pode postar uma informação e depois postar uma outra informação sem que aquilo não seja agressivo? 2 vezes na semana. 2 vezes na semana? Isso, no máximo. Porque você ficar postando muitas informações, também fica muito cheia a sua rede social, fica muito poluída, né? Como se diz. Então, é bom sempre postar o básico, informações importantes, e 2 vezes na semana está ótimo. Tanto é que agora, né, a nossa rede social, também o WhatsApp, tudo, ele é mais prático, né, ele abrange mais até por conta do tempo das pessoas, mas não é tão incomum, por exemplo, Cristina, a gente notar lá um monte, né, uma enxurrada de publicações, de postagens ali, você vai ver, fica carregando lá o aparelho, o seu vídeo. Quer dizer, são pessoas que não têm noção, eles ficam postando uma coisa atrás da outra, principalmente vídeos, e a gente sabe hoje que as pessoas não têm tanto tempo para ficar abrindo ali, para ficar carregando vídeo. Eu conheço até pessoas que colocam ali no seu perfil, não acesso vídeo e nem áudio, somente texto. Justamente por causa disso? Justamente por causa disso. Porque ele polui muito a rede social dele. Então, assim, se você for postar uma informação, posta uma, no máximo, por exemplo, no WhatsApp. WhatsApp, se você ficar postando muito, você vai ficar carregando. Então, posta o mínimo. Posta 1, 2 fotos ou texto,
alguma informação básica, mas não fica postando muitas, porque você vai começar a observar e no final você vai parar, porque fica cansativo, fica uma coisa bem cansativa, porque você vai falar, nossa, não acaba mais, né? Então, sempre tenta postar o necessário. O WhatsApp da empresa, a rede social da empresa, o WhatsApp da empresa, o que você orienta para o nosso público, a pessoa que tem lá, está no grupo de WhatsApp, o que ela pode postar ali que não seja ofensivo às pessoas que estão participando daquele grupo? Somente coisas da empresa ou alguma coisa pitoresca ela também pode colocar ali? É importante somente informações da empresa. Relacionadas ao trabalho. Fora isso, não. Porque o WhatsApp da empresa, ele vai, quem vai ter acesso a ele são clientes, são fornecedores. Então, isso atrapalha. Isso prejudica a empresa. Então, é importante não postar fotos pessoais, informações pessoais. Para as informações pessoais, nós temos o nosso, né? Nós temos os particulares, nós temos os grupos particulares. Não precisamos utilizar o da empresa para isso. Estou conversando aqui com a Cristina Hamaguchi, ela é consultora de recursos humanos, está passando para você aqui dicas valiosíssimas, importantes, para a gente se dar bem numa entrevista, colocar no currículo informações que realmente interessem a empresa pela qual o cidadão esteja ali pleiteando alguma posição. Agora, na hora da entrevista, Cristina, já fizemos aqui esse processo de elaboração do currículo, com essas informações que você colocou, também da questão do Facebook, eliminamos as postagens ofensivas, deixamos ele redondinho e ele é chamado para uma entrevista com a empresa. No momento da entrevista, o que ele deve responder? O que ele deve falar ali na hora que ele for entrevistado? Ele sempre vai observar o recrutador, vai conversar diretamente com o recrutador olhando nos olhos e sempre vai responder exatamente ao que o recrutador perguntar e não mais que isso. Às vezes o candidato ele é chamado, o recrutador pergunta uma informação, ele vai responder o que o recrutador perguntou e mais várias informações. Então, assim, ele começa a discorrer de assuntos, emenda um no outro ali que não são do interesse naquele momento do recrutador. E isso acaba também prejudicando, porque o recrutador perguntou só uma informação. Então, ele não quer saber mais que isso. Então, não é necessário ficar dando voltas e mais voltas, né? É aquela coisa, né? Paulo Soares e Mariana, você pergunta, faz tempo que não conversa com uma pessoa, encontra ela na rua, oi, tudo bem? Ela conta o histórico inteiro dela, né? Dos últimos 2, 3 anos ali para você e realmente você não soube de nada, você não falou nada, só a pessoa falou e vocês não tiveram um diálogo, né? Exatamente. Um recrutador, por exemplo, ele te pergunta, o que você fez na última empresa que você trabalhou? Aí ele vai falar, olha, eu fiz isso nessa última empresa, mas na outra eu fiz aquilo, na outra eu fiz aquilo. Não é necessário, é só o da última. Certo. Isso também é um fator muito importante na hora da entrevista. Exatamente. Essas informações você tem de conversar com recrutadores mesmo. Isso. Eles que falam para você assim, olha, Cristina, aparece aqui tal pessoa, você pergunta uma coisa, ele conta, né, como que foi o jogo do Corinthians lá, aquela coisa toda, e no fim acaba se desviando. Exatamente. Isso leva muito tempo do recrutador também. E o recrutador, ele tem o tempo contado, né? Ele sempre está cheio, atarefado, né? Então, ele sempre pega, agenda uma entrevista, ele tem o tempo. Então, ele sempre vai querer o básico. Ele perguntou uma informação, é isso. Não precisa mais que isso. Num processo seletivo de uma grande empresa, eu vou dar um exemplo aqui de chegada de atacadões aqui em Piracicaba, esses supermercados grandes que hoje estão amplamente instalados aqui no município. E no passado a gente via no jornal, né, vagas para determinados cargos. Então, de repente, lá a empresa recebe 1000 currículos. Eles leem todos esses 1000 currículos, os recrutadores, ou eles pegam por amostragem, eles pegam 2, 3 de um dia, 4 que chegaram no outro dia. Como que funciona para o recrutador? São 1000 currículos, eles acabam absorvendo os 1000 currículos? Não, eles sempre têm um filtro. E é por isso que eu falo sempre, eu bato nessa tecla. É importante você colocar o conteúdo no currículo.
Porque o recrutador, ele puxa por um filtro, ele coloca uma palavra-chave que ele quer e ele vai puxar. Ele vai pegar aquela palavra e vai observar qual o currículo que ele tem. Qual currículo tem essa palavra? E o currículo que tiver a palavra-chave que ele quiser, ele vai observar. Os que não tiver, ele simplesmente vai descartar. Isso é normal, isso é o que acontece hoje. Sim. Nas grandes empresas. Isso é o que acontece hoje. Justamente porque o recrutador não tem mais tempo de ficar, igual você falou, antigamente, né, recebia lá 1000 currículos, ele ficava lá lendo, né, grifando tudo. Hoje não. Hoje não. Hoje tem um filtro, tem até sistemas que fazem isso já, são automatizados para isso. E ele tem um tempo para contratar aquela pessoa, ou aqueles profissionais. Sim. Muitas vezes se utilizam até de agências de empregos. As agências acabam já abreviando esse caminho, Cristina, hoje? Sim, as agências já fazem esse filtro. Já fazem esse filtro. Exatamente. E entrega para a empresa somente aquele perfil que realmente se encaixe no que eles estão precisando. Isso. Isso é fundamental. Isso é fundamental e é por isso que é necessário as informações do currículo. Certo. Para finalizarmos aqui o programa hoje, né, com a Cristina Hamaguchi, excelentes dicas, importantes dicas aí, principalmente para você, e acredito que tem muita gente desempregada que acabou perdendo emprego nesse período de pandemia. Quais algumas dicas até resumidas, Cristina, que a gente pode passar aqui para o nosso telespectador, que está... Vamos supor que ele está à procura do emprego. O emprego é importante visualizar o seguinte: qual é o seu perfil? O que você gosta de fazer? O que você está procurando para a sua carreira hoje? Então, porque existem candidatos profissionais que eles falam assim, olha, eu quero um emprego, por exemplo, na empresa X. Mas o que você pode acrescentar para aquela empresa? O que você está buscando que você pode acrescentar? E o que ela pode te acrescentar também? Por que você quer entrar naquela empresa? Então, ele sempre está observando também, não só porque ele quer entrar na empresa, mas também o que ele pode acrescentar para a empresa e o que a empresa pode acrescentar para ele. E sempre está buscando se aperfeiçoar para isso. Às vezes, um candidato fala para mim, mas eu não tenho o conhecimento que essa vaga pede. Aí eu sempre falo, mas o que você está buscando para fazer com que esse conhecimento venha a você? Então, é importante, buscar não somente cursos, mas também ir conversar, talvez, numa rede social com alguém que trabalhe nessa empresa, para ver se o seu perfil também é adequado para aquela empresa. E se você realmente vai conseguir se adequar àquela empresa, né? Conversar com um funcionário da própria empresa ajuda bem a pessoa ter uma posição, um posicionamento perante aquela vaga. Exatamente. Falar mal da empresa na entrevista está quase que 100% eliminado. Está eliminado. Falar mal da empresa anterior. Isso não é adequado. Às vezes o recrutador pergunta, né, por que você quer trabalhar aqui, né? Por que você escolheu essa empresa? Não, porque essa empresa tal, daí ele fala, e a outra empresa, né? Que se você trabalhou, a pessoa começa a tecer comentários pejorativos, negativos. Isso é um fator concreto de eliminação. Com certeza, porque uma empresa não quer saber o que você achava de errado na outra empresa, ele quer saber somente as suas experiências na outra empresa. E uma informação também bastante importante antes de um candidato ir para uma entrevista em alguma empresa é ele estudar a empresa. Sempre entra num site, observa o que a empresa tem, a cultura, né? Eu sempre falo, leia a cultura da empresa. O que essa empresa tem? Porque nas entrevistas sempre os recrutadores perguntam sobre a empresa. Por que você quer trabalhar aqui? Essa é uma pergunta básica, né? É uma pergunta-chave. Exatamente. Cai em quase todas as entrevistas. De recrutamento. Então é importante eu sempre falo para os candidatos, estude sobre a empresa. É como se fosse pegar um livro e ler. Estudar sobre a empresa. Não é somente ir numa entrevista porque eu quero entrar naquela empresa. O gestor vai perceber que aquela pessoa estudou, que está realmente interessada, soube ali de alguns detalhes da própria empresa. Exatamente.
Isso conta ponto. Conta muitos pontos. Perante aqueles que chegam lá e talvez não tenham noção nenhuma, né, do que faz a empresa, né? Exatamente, e isso é um fator que prejudica, que ela acaba sendo eliminada. Certo. Cristina, obrigado pela sua participação hoje. Eu tenho certeza que contribuiu e muito aqui para o programa Câmara Convida nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua disponibilidade em vir presencialmente aqui dar essas dicas importantes para a gente. Eu que agradeço, muito obrigado e eu fico à disposição. Conversei com a Cristina Hamaguchi, consultora de recursos humanos, fechou aqui o programa Câmara Convida, essa apresentação aqui desta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, com ela também, nós estamos finalizando aqui os nossos trabalhos. Eu contei aqui com o Paulo Soares e também com a Mariana, nos nossos câmeras, na direção de imagens, o Márcio Braga, direção geral do Felipe Marchiori, a apresentação foi de Marcelo Bandeira. Obrigado, viu? Bom fim de semana para você, tudo de bom. Semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos de volta com os nossos convidados no Câmara Convida. Até lá! Para os hospitais já existentes na rede pública municipal. Próximo.